Olá pessoal, eu sou a Bruna Bertoli, eu sou Head de Customer Success na Sensidia e hoje eu estou aqui muito bem acompanhada de duas mulheres sensacionais para a gente ter um papo muito especial e eu gostaria de apresentá-las. Estou falando da Cláudia Marquesani, a CIO da Pets. A Pets, quem é pai e mãe de Pets sabe muito bem do que eu estou falando, né, Cláudia? E a gente sabe que é a maior referência no Brasil no ecossistema pet. Tá nos 5 cantos do Brasil, centenas de lojas, né? A gente tem aí a única empresa do setor com capital aberto na B3, no novo mercado. E, além de ser executiva principal da Pets, o que a maioria das pessoas não sabe é que essa mulher arruma tempo ainda para ser mentora de mulheres em carreira, principalmente falando em equidade de gênero no mundo de tecnologia. Tem uma vida acadêmica super animada, super agitada, fez mestrado, fazendo doutorado. Tem um livro aí, coautora de um livro, tem outro no forninho, spoilers, teremos neste episódio aqui também. Obrigada, prazer enorme te receber aqui. Obrigada, Bruna, obrigada, Sensidia, pelo convite. Eu também sou mãe de pet, né? Tenho um cachorro e 4 gatos. Eu brinco com o pessoal que meu salário é quase um escambo. Tá no lugar certo. Exatamente, mas é um ambiente que eu adoro e falar desse tema que nós vamos falar hoje, para mim, é um prazer. Né, poder compartilhar com a comunidade, né, os estudos que nós estamos fazendo sobre a participação das mulheres no mercado de tecnologia, enfim, para não dar mais spoilers, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E aqui com a Selma, né? A Selma ela é diretora de serviços a clientes parceiros da Raizen. Gente, a Raizen, uma referência global em bioenergia. A gente está falando de um dos maiores grupos privados do Brasil, está entre os 4. É uma cadeia, né? Quando a gente fala em etanol produzido da cana também, né? Referência aqui no Brasil. Quando a gente fala falar da Raizen para consumidor é fácil, né, Selma? Que a gente está falando de combustíveis, dos postos Shell, mas quando a gente vai para o mundo B2B também, a gente está falando de um ecossistema, de uma cadeia muito grande que a gente nem imagina, né? Um pouco do que a gente vai explorar. Selma também é do mundo de tecnologia, foi para o mundo de customer, gente. Matemática, advogada, idealizadora de um dos projetos sensacionais que está saindo do forno aí também na Shell, que chama Elas, muito alinhado com o nosso papo nesse momento, que é a gente comemorar esse dia tão especial para a gente, que é o Dia das Mulheres, né? Falar um pouquinho da nossa criatividade, do nosso dia a dia. Obrigada pela presença, Selma. Não, é um super prazer, Bruna. É uma jornada, né? Como você mesmo comentou, passando por um tempo que foi um desafio na época, matemática, né? Entrar para o mundo de exatas, um mundo bem masculino, numa empresa também que na época era voltada para a parte de combustíveis. Então acho que a gente tem um papo aí muito bacana dessa jornada, transição. Então estamos juntos e agradeço novamente o convite. Ah, que legal, obrigada. E, gente, esse papo, ele tá do jeito que eu amo, né? A gente tá aqui, é uma mistura só. A gente tem uma mineira, a gente tem uma carioca, eu tenho aqui representando o estado de São Paulo, mas vou puxar o R o tempo todo, porque eu sou de Campinas, né? Então, tô aqui do interior, vai ser uma delícia. Obrigada. Mas, gente, essa apresentação foi muito rápida, eu queria que vocês se apresentassem, né? Queria que vocês falassem quem é a Cláudia e quem que é a Selma para os nossos ouvintes. Joia. Bom, vou começar. Eu sou a Cláudia Marquesani, eu sou a mãe do Gustavo. O Gustavo tem 21 anos. Tentei tirar ele dessa vida de tecnologia, mas não teve jeito. Já está fazendo faculdade de Ciências da Computação. E sou mãe do Gabriel também. O Gabriel tem 11 anos. Como eu já falei para vocês, tenho vários pets, né? E é interessante a minha jornada em tecnologia, porque eu brinco com o pessoal que meu primeiro mentor foi meu pai. Meu pai era mecânico. E eu sou a mais nova, né, de 3 irmãos. Eu tenho diferença de 14 anos para minha irmã e de 10 anos para meu irmão. E meu pai morria de medo que o meu irmão, especificamente, um menino, fosse mecânico. Queria que ele estudasse, porque meu pai não tinha 3ª série, etc. E ele queria que ele fosse pro caminho do estudo, né? E é interessante que a minha irmã é pedagoga, o meu irmão fez direito, ele é promotor de justiça também, colega da Selma. E é super interessante que meu pai me levava para a oficina. E aí eu enfiava debaixo dos caminhões com meu pai, a gente já fazia ali a primeira investigação, problem determination, que eu brinco, né? A parte de determinação de problemas, tá? Saía meio suja de graxa, e eu adorava aquele ambiente. E aí depois eu vou contar um pouquinho mais da minha história, mas foi assim, que surgiu o meu interesse pela área técnica e pela área de tecnologia. Então, para a gente ver como que
Mesmo vindo de uma cidade do interior, vocês vão perceber puxando R também, quanto mais em podcast, quanto mais falando em público, mais mineiro eu fico, eu brinco. E é interessante que foi assim Quando que tem surgiu... mais mineiro ainda é pior, né? Não, aí a gente se sente casa, né? E foi assim que surgiu realmente esse interesse pela área técnica, e depois eu conto um pouquinho mais. Mas falando um pouco mais da minha vida, é isso. Em paralelo, né, como você disse, Gente, deixa eu arrumar isso aqui, porque tá caindo. E o cabelo já fica bagunçado, né? Agora, então, em paralelo, eu também eu defendi uma tese de mestrado, onde a pergunta de pesquisa foi os fatores, né, que impulsionam ou que atrapalham as mulheres na área de tecnologia. Meu orientador brincou comigo e falou assim: Cláudia, sua pergunta de pesquisa tem que ser alguma coisa que a pergunta que sempre te fizeram a vida inteira. E eu vim muito da área de infraestrutura, né? Eu fui service desk, eu desmontava impressora, eu sujava a mão, que é ainda mais diferente do que você vir de uma área de aplicação. A gente até encontra algumas mulheres da área de aplicação, mas de infraestrutura são bem poucas. E aí eu já estava com um artigo escrito, uma tese praticamente escrita, de perfis de liderança digital, e eu não estava bem com aquilo, porque eu falei, gente, parece que não é isso que eu quero pesquisar. E aí eu falo, né, eu estava num dia em casa sozinha, faltavam 2 horas para submeter, né, qual que vai ser meu tema de pesquisa, e aí tomei uma taça de vinho na minha casa, aí, né, a bebida entra inspiração, Inspiração. Né? Inspiração total, mas brincadeiras à parte, eu comecei a pensar realmente qual que era uma pergunta relevante, né, que eu poderia devolver para a sociedade e a posição, né, privilegiada que hoje a gente está. Porque nós estamos numa posição privilegiada, nós somos realmente minoria. Sim. E a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. E aí, mandei um e-mail todo cuidadoso para o meu orientador: olha, estou pensando em pesquisar, né, um tema de mulheres em tecnologia e tal. E ele adorou e super incentivou, e foi assim que saiu a minha tese, que está virando um livro que eu estou escrevendo hoje. E agora, estou fazendo doutorado, também vou continuar nessa linha de investigação, só que agora eu vou associar um pouco mais a participação das mulheres, com relação ao resultado empresarial. E agora a ideia é ir para campo mesmo e ver o quanto as mulheres trazem de diferencial em termos de performance. E aí a gente está falando performance em inovação, performance em capacidade de solução de problemas, ou mesmo a performance financeira, o quanto a participação de equipes diversas trazem isso para nós. E é impressionante, né, Cláudia, que a gente teve a oportunidade de conversar recentemente, e você trouxe um ponto muito interessante, porque a gente tem muito a sensação, né, principalmente quando a gente está em mercados que predominantemente são homens, né, na liderança ou nos seus mercados de atuação, a gente tem sentimentos, e aí você trouxe um ponto super importante, que é cientificamente, a gente precisa provar cientificamente como que as coisas funcionam, né, e eu achei super interessante esse ponto, e é verdade. É isso, é trazer para a luz da ciência. Por outro lado, logo que eu comecei a participar de podcast sobre esse tema, a gente tem uma curva de aprendizado, né? E eu estava começando a estudar, e a primeira coisa que eu falava é que eu não queria ser feminista. E aí uma colega muito querida minha falou assim: olha, Cláudia, deixa eu te falar uma coisa, vai estudar. Você só está sentada nessa mesa de podcast porque um dia alguém brigou para você estar aí. Você só consegue votar por causa do movimento feminista. Você só consegue, né, fazer as coisas que você faz hoje, mesmo sendo mãe, mesmo tendo que equilibrar os vários pratinhos, sim, porque teve alguma feminista que lutou antes por você. E aí eu falo com as minhas mentoradas, de alguma forma nós fomos instruídas ou talvez influenciadas a não falar sobre o tema. Né? Eu não sou a favor da defesa bélica, né? Eu não acho que os homens são culpados por sermos minoria na área de tecnologia, pelo contrário, eu também só estou aqui porque muitos homens me ajudaram, mas a gente tem que conhecer um pouco da história dessa luta, né? Depois eu posso até passar alguns livros aí para vocês no final do podcast. A gente tem que conhecer um pouco da história dessa luta, e a gente tem que saber o que nos fez chegar até aqui e, né, atuar para a gente poder ir além. Sem dúvida, deixe essas dicas guardadas aí, não vamos esquecer, final do podcast. Parar de falar aqui, senão sou eu. Vou comer um brigadeirinho aqui. Pode comer. Por favor, Selma. Não, então vamos lá. Na verdade, eu sou uma carioca, na verdade, nasci em Niterói. E desde pequena eu gostava, na verdade, de resolver problemas. Acho que isso é que acabou me levando para a matemática. E, na verdade, assim, eu pensava que na faculdade de matemática ia ser aquele problema básico. Quando cheguei, era bem diferente. Fiz um básico que era de engenharia. A minha turma, e esse é o começo, isso já é diferente.
porque tem uma tendência, né? É difícil a gente encontrar mulheres numa área de exatas. E eu acho que isso é muita informação, eu acho que parte daí. Eu acho que o grande problema hoje é o que a gente pensa, como você vai educar um filho, uma filha, para de fato tornar esse processo mais igualitário, porque por que não incentivar desde criança uma menina a gostar de um quebra-cabeça? Porque senão você acaba indo para um lado onde você tem uma tendência a ver maior a formação das mulheres em áreas mais humanas, parte de medicina, etc. Então, o que a gente tem que fazer para, de repente, estimular, né? Você, né, que é mãe, eu tenho sobrinha e acabou indo para um ramo também fazendo engenharia, mas o que a gente tem que fazer para que, de fato, isso se torne mais comum? Mas na minha casa, tudo era voltado muito para uma área de exatas e eu gostava muito disso, acabei fazendo matemática na faculdade com a especialização em informática. E aí fui para o mundo também de tecnologia. Então, comecei lá atrás, mais de 20 anos, no mundo de tecnologia, onde basicamente só tinham homens, era na ExxonMobil, então também um ramo que era combustível, uma coisa bem masculina, mas eu nunca também me senti inferior ou senti com algum problema. Eu acho que sempre levei tudo com tanta naturalidade que mesmo no mundo que era tipicamente masculino, eu me sentia super confortável. Eu acho que esse também foi a diferença. E aí, no meio da minha jornada profissional, matemática, né, 0, 1, aquela coisa binária, você acaba lidando com muita gente, e eu estava sentindo falta de alguma coisa. Foi aí que veio o direito, também de um colega, também que na verdade era diretor, e eu naquela aquele desconforto, tem uma idade que você fica naquele desconforto, tem que fazer alguma coisa, e na época eu ainda não tinha um cargo de liderança, ainda era analista, aí eu fui fazer direito, no meio de projeto, assim, a gente estava fazendo, na época, a implementação do SAP na América, na época da Exxon. Foi uma loucura, juntar um projeto global junto com a faculdade de Direito, mas foi maravilhoso, porque aí você vê um outro mundo, um mundo aí mais humano. Então você sai do 0 ou 1, porque a realidade, quando a gente olha a liderança, quando a gente olha a organização, não é 0 ou 1, né? Você tem muita coisa, você tem que olhar muito ser humano, comportamento. Então eu acho que isso me ajudou muito, porque logo em seguida aí eu já comecei a assumir um cargo de liderança. E aí, depois para frente, né, aí a COSAN, assim, só um pouco da história, que a COSAN adquiriu, né, a ESSO Brasil, e depois a gente fez uma JV com a Shell, e aí a gente fez a formação da Raizen. E aí eu participei, né, como Raizen, eu participei até na época da JV em si, de toda a implementação, ainda no mundo de tecnologia, e aí depois eu fiz uma transição de carreira, querendo algo também novo, sempre em busca de algo diferente, fiz uma transição de carreira para o mundo de clientes. Então, hoje uma operação com todos os clientes da Raizen, a gente está falando, meu time hoje são mais de 600 pessoas, e nesse momento que eu fiz a transição de carreira, foi um momento para mim muito bacana, porque foi quando eu assumi minha posição de diretora, e eu fui a primeira diretora mulher na Raizen. Então isso para mim foi muito bacana. E aí, lógico, né, tem N programas, hoje o que na verdade foi um momento de orgulho, é também um momento de muita responsabilidade, porque a gente hoje fala, né, sobe uma e puxa outra. Então, eu acho que era isso, era mostrar o quanto, né, que a gente é capaz, o quanto que a gente consegue fazer diferente e o quanto que um ambiente diverso, de fato, traz resultado, né, ele gera valor, especialmente no mundo onde você tem cliente e que tem comportamentos tão diferentes, e se você só tiver um perfil, seja de gênero, ou seja de qualquer outra característica, isso acaba diminuindo muito, não é? Você tem que ter, na verdade, uma visão maior para que, de fato, você tenha um maior sucesso quando você lida em termos de relacionamento, em termos de necessidade do teu cliente, de como você ajuda ele a encontrar o sucesso. Sim. Então, esse olhar diverso é realmente diferente. Então, é muito bacana. Eu acho que, assim, escutando um pouco aqui também, assim, é o quanto que o nosso papel, seja para o time novo, seja para os nossos pares, né, seja para toda a organização, a nossa responsabilidade em mostrar o quanto é importante todo esse ambiente diverso que a gente tem muito ainda aí para construir.
Sem dúvida, nossa, excelente ponto. E deixa eu pegar um gancho, Selma, que você falou da liderança, né? Que principalmente quando você foi, né, se aventurar em outros cantos aí, que você começou a perceber, né, como isso foi importante para você na liderança. A liderança já era um objetivo de carreira? Como que surgiu a liderança na vida de vocês, na verdade, né? Que hoje foi bem como você pontuou, olha, cheguei como diretora, né? Um time gigantesco de 600 pessoas, a Cláudia também, que é a executiva principal, né, da área de tecnologia. Isso fazia parte? Isso foi construído na trajetória ou vocês sempre tiveram esse direcionamento para a liderança? Eu costumo dizer que eu gosto mais de gente do que de computador. Então, assim, Excelente. realmente eu sempre quis. Lá em Monte Santo de Minas, que é a minha cidade, eu já brincava de carimbar, eu já queria ter uma carreira corporativa. E aí a história foi a seguinte, né? Entrando na área de tecnologia, eu estava no 8º ano, né? Que hoje, 8ª série, que hoje é o 9º ano, e foram algumas pessoas fazer uma palestra, né? Sobre um curso técnico de informática industrial. Eu nunca tinha visto computador na minha vida. Até então, só tinha visto carro, montava videocassete com meu pai, essas coisas dentro de casa. E eu falei, é isso aqui que vai me trazer né, vai me tirar aqui dessa cidade. É uma cidade maravilhosa, gente, mas tinha pouca opção de carreira, né? Eu ia virar professora ou eu ia virar babá. Acabei virando os dois, né? Hoje eu dou aula e sou babá dos meus filhos. Mas é o que tinha para aquele momento, né? Para aquele momento. E aí, essa pessoa foi fazer a palestra, eu falei, é aí que eu vou. Cheguei para o meu pai e falei, pai, quero estudar computador. Era um colégio técnico, gente. Não dava nem para falar informática industrial, que meu pai ia entender, né? Quero estudar computador. Que nem eu entendia muito bem o que era na época. Fui assim, gente, só por oportunidade mesmo. E aí, o meu pai olhou como se eu fosse um ET de 2 cabeças. Mas o conforto que a Selma falou é super importante, né? A forma como a gente cria os nossos filhos, né? Eu tinha uma família muito abençoada, então em momento nenhum ele falou que não dava, ou que não era para menina, ou, entendeu? Não é de jeito nenhum. Não, tá bom, vou comprar os livros, você vai estudar. Fui morar num colégio de freira, gente, eu fiz tudo que for de religião que vocês imaginaram, só não virei freira porque eu gostava de namorar. Sério, para poder estudar, porque gente, o curso... eu acho que essa história daria um outro podcast. Dá vários livros. Porque eu tinha que fazer o curso, e para morar fora, minha família era muito tradicional. E aí, para morar fora, e porque o curso era colégio integral, eu tinha que morar no convento. E morei no convento os 3 anos. A gente saía para ir no cinema, a gente assistia meio filme, porque tinha hora para voltar. Era desse jeito. E aí, lembro que entrei na sala de aula, e olha o que é o empoderamento que a gente faz dentro da nossa casa. Eu lembro que eu entrei dentro da sala de aula, 37 meninos e 3 meninas. E aí eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E é a primeira coisa que passa na cabeça de qualquer menina. Hoje eu dou aula para as meninas de curso universitário, e já está mais equilibrado, mas não tão equilibrado ainda. Hoje está uns 20%, 80%, né, de mulheres. E o que a gente tem que entender é que quando a gente está numa posição que a gente é minoria, a gente está sempre numa posição de holofote. É a mesma coisa da luz que está aqui na gente. Se a gente vai bem numa prova de matemática, é porque é menina. Olha, diferente, menina, está indo bem na prova de matemática. Se a gente vai mal, é porque é menina. Olha, menina, está indo mal na prova de matemática. É uma posição de holofote. Você está sempre sendo julgado pelo sim ou pelo não. Se a gente toma uma atitude mais enérgica, muito emocional. Né? Se a gente toma uma atitude mais boazinha, boazinha demais, lá. Então, a gente está sempre sendo julgado, isso é um viés muito grande que saiu na minha pesquisa, a gente está sendo julgado pelo comportamento que é esperado da sociedade. Né? E esse comportamento é um viés da corda bamba, chama. A gente nunca sabe para que lado que a gente vai. A gente está sempre pensando no que fazer, a gente está sempre pensando no que vestir, a gente está sempre pensando, a gente entra numa reunião já pensando como se comportar. E isso é estar numa posição de minoria. É a posição de holofote que a gente fala. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Selma falou é a questão dos traços, né? Como que a gente influencia as nossas capacidades dentro de casa. Então, eu dou palestra sobre equidade de gênero, já dei palestra para plateia de 400 pessoas, e tem muito homem, né? E aí, a maioria das coisas que vão acontecer é que quando você começa a falar que é equidade de gênero, né, que é o primeiro tema, ou as pessoas começam a se mexer na cadeira, né? Tipo assim, desconfortável, ou começa a levantar porque é hora de tomar água. E aí, para você prender a atenção né, da plateia, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: levanta a mão quem tem filho.
E aí todo mundo levanta a mão, né? A maioria. Quem tem mãe, idade de trabalho? Mais gente levanta a mão. Quem tem? Então isso aqui é um tema de todo mundo. Né? A gente está falando de um tema que deixou de ser social, apesar de ainda ser, claro, né? Mas deixou de ser só social há muito tempo. Né? A gente investiria, gente, 3,5 bilhões no PIB mundial se as mulheres tivessem a mesma quantidade de oportunidades que os homens. E a questão de dentro da casa da gente, eu estou estudando esse tema faz, sei lá, 3 anos e meio quase, né? Estudando cientificamente, né? E olha como os vieses, ou a forma como a gente pensa sobre o tema, ele entra num modelo muito automático. Eu tenho 2 meninos, que eu comentei com vocês. E a minha vizinha, ela é toda, né? Ela é tranquila, tudo que eu não sou, sabe? Eu sou super pragmática, super agitada, aquela coisa. E ela é o contraponto, e ela tem 2 meninas. E os meus filhos cresceram com o tablet na mão, tanto que um já está nessa vida, né? E o outro também gosta de joguinho, essas coisas todas. E aí, um belo dia eu fui na casa da minha vizinha, olhei para a parede dela cheia de pintura, né? E ela tem 2 meninas. E aí eu parei, quando você começa a estudar, é isso que essa, né, trazer para a consciência que é importante. Eu parei e olhei e pensei assim, gente, que dia que eu coloquei um pincel na mão dos meus meninos, que não fosse uma lição obrigatória da escola. Nunca. Então, será que realmente as mulheres elas são menos habilidosas nas carreiras técnicas? Ou será que elas são influenciadas de maneira diferente dentro da casa da gente? Então, a equidade de gênero, quando eu vejo uma empresa falando assim, vamos falar de equidade, vamos falar... Eu acho lindo, mas está começando tarde demais. Tem que começar dentro da casa da gente, na forma como a gente cria as nossas crianças, na forma como a gente... Né? E é impressionante, porque quando eu dou essas palestras, vem várias mães conversar comigo. Nossa, Cláudia, né? Eu realmente também estou fazendo isso, eu também estou. Então, vejam que não é um tema só dos homens ou só das mulheres, é um tema da sociedade. Sim. Então, super importante que você falou, Selma, é realmente isso. Não, com certeza. E por falar nesse mês, né, assim, tô sabendo que a sua agenda tá super atarefada, né? Se tem uma pessoa com compromisso esse mês, é a Cláudia, vai rodar o Brasil aí. A gente tem bastante, eu aproveito mesmo, gente, para participar, porque eu acho que é uma mensagem que a gente precisa passar de um ponto de vista mais técnico, né? E eu acho que é realmente importante. E aí, falando da liderança, é isso, sempre quis trabalhar na liderança, sempre gostei de pessoas. Eu acho que eu nunca pensei muito no gênero, porque o gênero não tem competência. Sim. Né? Desculpa, a competência não tem gênero, se você for ver. Então, assim, se você é homem ou mulher, o que importa é o que você tem que entregar, o que importa é o sucesso do seu cliente, o que importa... E aí a gente vai, né? Que nem um trator. É lógico que, com o tempo, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai pegando mais consciência dos obstáculos que tem no caminho. E aí você pode olhar para aquele obstáculo e enxergá-lo como realmente alguma coisa que vai te atravancar ali, que vai te atrapalhar, ou você vai para cima. Né? E eu acho que a gente sempre foi muito para cima. Às vezes as mulheres precisam de 200% para ir para cima, um pouquinho mais dentro da área de tecnologia, mas faz parte e é por isso que nós estamos aqui, né? Para abrir esse caminho também para servir de modelo dentro da responsabilidade. Mas gosto muito de trabalhar com pessoas. Acho que é o que faz a diferença na vida da gente. No meu caso, eu fico pensando, liderança não foi alguma coisa planejada. Eu vejo a turma hoje entrando, né? Eu acho que essa turma nova, né? Quando você fala ali, conversa com os trainees, por exemplo, eles já querem, né? Já pensam em ser CEO. Então, eu juro que eu não, na minha época, não era... Foi alguma coisa que foi acontecendo, acho que foi natural. Eu até comentei esse projeto que na época eu trabalhava na Exxon, e tive essa oportunidade de fazer um projeto global com a implementação de SAP e tudo. E aí, naturalmente, foi uma questão que você vai assumindo uma liderança talvez espontânea no projeto ali, com o time, e isso acabou terminando o projeto, aquela coisa aconteceu. Então, não foi assim, olha, eu quero isso aqui, foi algo que, de fato, foi acontecendo de uma forma natural. É lógico que essa minha experiência de ter feito uma outra faculdade, humanas, né? Eu acho que isso ajudou muito, porque você conjuga, você vê a parte, né, de tecnologia, você vê uma parte, né, mais exata e junta com uma parte humana. Então, isso ali no dia a dia, mesmo de um projeto,
fica mais natural você ajudar, você compor, porque sempre tem conflito. Um projeto especialmente, você tem momentos de muito estresse, tem momentos em que você não assim, chega um momento que até é meio comando-controle, então você precisa fazer, você tem que colocar de volta no timing adequado, e aí você consegue compor melhor os times e consegue harmonizar, consegue... as discussões ficam mais fáceis no momento em que você está mais preparada para lidar com o relacionamento, com pessoas. Então, acho que isso aconteceu, acho que foi uma coisa natural que acabou acontecendo, mas depois que você toma um gostinho, de fato, acho que é uma outra oportunidade que você tem quando você chega e começa a trabalhar com pessoas, quando você começa a olhar o desenvolvimento, quando você começa a olhar que é através dessas pessoas que de fato você vai entregar o resultado e o que você tem que fazer. Agora, é lógico, na minha época, eu era a líder, né? Eu era coordenadora, eu tinha só rapazes, só homens, né, no meu time. Então, isso, né, a gente vê essa diferença. Só que, como na verdade eu já trabalhava na época multinacional, já tinha também uma visão diferenciada. Então, nunca foi um obstáculo uma mulher assumir uma liderança. Então, aquilo não teve um problema. E é lógico, hoje, quando eu vejo, na verdade, o tempo, né, essa jornada pela qual a gente vem passando, no meu time hoje, 50% da minha liderança é feminina. Mais de 50% do meu time hoje é feminino. E eu acho que a gente tem que até ampliar essa questão de diversidade, porque é importante, e é importante a gente ajudar de alguma forma, porque talvez é muito mais fácil quando a gente olha o comportamento, quando a gente olha, no caso, os colaboradores, né, gênero masculino, já existe ali uma facilidade. Eu acho que quando a gente vê o público feminino, existe sim, né, tem aquela questão da síndrome da impostora, que você chega, né, você sempre coloca alguma coisa, não, isso aqui não é pra mim, e aqui não vejo, acho que não... Então, assim, você tem aqueles questionamentos que eu acho que vem muito do seu momento mesmo estrutural, assim, você vem da sua formação e tudo mais, e eu acho que é esse o nosso papel, de não deixar que isso abafe. E é lógico, tem toda uma questão que eu acho que a gente passou por momentos difíceis, que o papel da mulher também, a gente sabe que dentro de casa, família, por mais que a gente veja que tem de fato, o homem tem sido de fato um parceiro, mas muita coisa ainda fica no lado da mulher. E aí a gente também, como a gente olha esse papel da liderança feminina, a gente tem que passar esse olhar desse cuidado, de entender, de saber como é que a gente de fato ajuda, porque eu acho que tem momentos difíceis. Eu até vi uma reportagem onde eu vejo que grandes líderes estão saindo, estão, na verdade, assim, desistindo de uma carreira em razão de família. E aí a gente fala assim, nossa, tudo que a gente avançou, será que a gente agora está, né, retrocedendo? Então, o que a gente tem que fazer nesse nosso papel de liderança para ajudar, para que isso não aconteça? Eu sei e eu imagino, a gente, na verdade, tem uma dificuldade maior em razão de N questões, de casa, família, mas qual é o nosso papel também de ajudar e falar assim, olha, isso passa, não desista da sua carreira. Eu sei que é difícil, mas é algo tão importante e é tão necessário, o mundo precisa disso, as organizações precisam disso. Então, acho que esse papel de liderança vem com essa responsabilidade. Então, é muito bom. Veio de uma forma natural, mas à medida que você depois vai ali trabalhando, você vê o quanto você pode influenciar e o quanto, na verdade, você tem essa responsabilidade. Bruna, 48% das mulheres ou elas desistem da carreira ou elas são demitidas após a licença maternidade. E eu mesma quase entrei nessa estatística. Né? Então, no meu primeiro... Gente, metade das mulheres no mercado de trabalho. É impressionante. E pesquisa séria da FGV. E quando eu voltei a trabalhar, o primeiro filho não, né? Tinha muito boleto e paciência, né? Era a vida que segue. Eu falo que é piloto, né? POC. Primeiro filho, né? O segundo não. O segundo eu já estava mais estruturada. E acho que o dia pior da minha vida foi o dia que eu voltei da licença maternidade. Ter que deixar ele com outras pessoas e aquele negócio. E eu só continuei porque uma mulher... Eu fui numa palestra de uma mulher e ela
falando muito da maternidade, dos filhos, etc. E aquilo ali me deu uma inspiração adicional, que é exatamente o que a Salma está falando. E que quanta diferença a gente não vai fazer na vida das pessoas que estão assistindo esse podcast, de repente, que estão precisando ouvir essa mensagem, né? Então, eu acho que é isso. Eu falo que a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não vai dar conta de tudo, a gente não vai ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor estudante, né? A melhor estudiosa, não vai. Né? O pessoal pergunta pra mim, como você dá conta de tudo? Aí a primeira resposta que eu falo é, não dou. Né? Algumas coisas caem, alguns pratinhos caem. Eu falo que tem as bolas de vidro e as bolas de borracha. De borracha você deixa quicando, de vidro você segura. De vidro aí numa reunião da escola do filho, participar, né, da melhor maneira possível, e ainda assim cai. E a gente não pode se culpar. Né? Durante aqueles tempos mais difíceis, né, eu não sei fazer nada em casa. Eu sou um zero à esquerda, ainda bem que eu trabalho fora. Então, eu tinha pessoa que me ajudava em casa e a pessoa parou de ir. Eu, no meio de reunião executiva, gente, eu tive que fechar a câmera e fui fritar um ovo pro meu filho, que estava pedindo um lanchinho. Então, isso acontece na vida dos executivos também. Não é só glamour, né? E eu tava lá fritando um ovo sozinha, minha casa bagunçadíssima, e eu ficando enlouquecida naquela época. E o meu chefe pegou e pediu, Cláudia, você pode abrir a câmera? Então eu falei, olha, deixa eu te explicar, não vai dar, porque eu tô fazendo um lanchinho pro meu filho, né? E meu filho gritando, lanchinho, né? Então, assim, essas coisas acontecem e a gente tem que normalizar, porque é o nosso papel, né? A gente não tem um papel só, é um papel biológico, sim, a gente sempre vai ter esse papel de mãe, é diferente do papel de pai, né? Então tem pesquisas que falam sobre isso também. Então é isso. E só não querer ser 100% em tudo. Não seremos, mas modelo a gente precisa ser. E que eu acho que é importante, agora você trouxe até essa questão, Cláudia, mas eu passei por 2 situações bem interessantes e a gente até aprendendo. Porque eu lembro que teve uma vez que o meu gestor chegou e falou assim, eu preciso de uma pessoa, aí ele deu as características, aí eu já pensei na pessoa assim, eu falei, nossa, eu tenho. Só que essa pessoa, ela tinha um filho de 8 meses, a gente fica em Piracicaba, ela precisaria estar, assim, 2 semanas direto em São Paulo, só voltando, durante 6 meses isso. O que seria, assim, talvez o mais normal? E talvez ela, na verdade, trabalhava comigo. Talvez se fosse uma liderança masculina, já ia pensar assim, nossa, não vou falar, né, com fulana, porque ela tá com um filho de 6 meses, ela não vai querer... Mas, assim... Eu, na verdade, era a líder, né, dessa pessoa. Eu falei, ela tem que decidir. Até passa pela cabeça, eu falei, nossa, vai ser difícil. Mas ela encaixava perfeita. Era ela que tinha para essa posição. Eu cheguei assim, eu não sou Deus, não vou tomar a decisão, né? Vou perguntar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu perguntei. E ela falou, eu vou. Ela fez lá, ela se estruturou, deixou o filho... com o marido, e ela falou assim, eu quero, porque tinha, lógico, oportunidade para frente e tudo, era uma oportunidade também, né, de ter mais visibilidade, e ela abraçou. E aí até eu lembro que, eu lembro de conversar com ela assim, vê se você tem alguma forma de algum dia levar também seu filho. Aí ela uma vez tirou uma foto, ela estava no hotel, aí ela tirou foto e mandou assim, Selma, olha aqui, o bercinho, vou esse fim de semana, porque ela passava lá o fim de semana, esse fim de semana, aí o filho dela ia passar lá com ela. Então, assim, mas que legal a gente dar oportunidade. E eu tenho certeza que outros líderes talvez nem fossem perguntar, porque já iam assumir que ela não ia conseguir isso. E eu também tive um outro caso, que na verdade, uma licença maternidade, uma coordenadora do meu time, e que aí também tinha uma vaga de gerente, abriu naquele momento, e ela tinha acabado, ela estava em licença. E eu acho que também isso é uma quebra de paradigma. Eu cheguei assim, é ela que se encaixa. Eu vou perguntar para ela se ela está disposta no retorno à maternidade, assim, no retorno da licença da maternidade. Então, eu cheguei e ela super preocupada, porque eu acho que a mulher tem isso. Durante a licença, não, tá tudo bem aí. Ela sempre mandava um zap. Olha, guarda porque eu acho que fica isso. Olha que preocupação, que coisa uma louca. Estatística, assim, na contramão da estatística, inclusive, né? Assim, na licença. De repente, do jeito que você abordou ela já deve ter ficado até preocupada. Não, eu falei assim, posso conversar com você? Aí eu falei, olha, vai ter essa vaga, é gerente, queria entender seu momento. Você quer? Aí ela falou, quero. Então, eu acho que é isso também, a gente dá oportunidade para a pessoa, porque assim, a gente também tem que acreditar que a pessoa tem maturidade, como eu já também tratei com outras pessoas, né, outros colaboradores, que até já pediram assim, Selma,
não tá dando para mim. Então, eu acho que tem que ter essa maturidade, mas a gente como liderança tem que dar a chance da pessoa tomar a decisão. Então, assim, com transparência, dizendo exatamente, olha, vou te exigir isso e isso. Está no seu momento também, porque assim, se não tiver, amanhã tem outra oportunidade. Sim. Mas eu acho que você tem sim. Eu acho que você não tem que tomar decisão ou achar. Eu acho que isso aí esse que eu acho que é o grande, talvez, erro. E aí, a gente que passa por essas coisas, eu acho que a gente tem, talvez, essa cabeça um pouco mais aberta, que a gente espera que amanhã todos os líderes, inclusive, né, tenham essa visão de fato, de não ter esse, de achar algo que não dê oportunidade da própria pessoa falar e tomar a decisão dela. É uma responsabilidade, né, muito grande, excelente, porque eu acho que o papel de liderança tem muito disso, né, o momento de você entender, né, com a pessoa, se aquela oportunidade era para ela ou não, já isso, dado a estatística, com certeza já é algo muito maior, né, então acho que os líderes têm que ter essa preocupação com a pessoa, e tem muito disso também, às vezes eu não vou dar conta, porque, gente, esse ponto específico da maternidade, a gente já tem tudo, né, a gente vem com toda essa carga, né, mas, gente, a maternidade em si, ela é um mundo novo, né? Principalmente quando é o primeiro filho, né? Então eu acho que vem muito de você ainda tá se enxergando naquele novo papel e junto com tudo que você tem que administrar, que é a sua casa, a sua família, é a condição que você está e o seu trabalho, né? Então, que mais líderes tenham essa consciência, né, Selma? Excelente, excelente. E pegando, assim, foi muito interessante esse comentário de vocês, porque essa situação, né, Cláudia, de abre a câmera, ó, agora, nesse momento eu não posso, né, gente? Se acontece isso com os executivos, né, gente? Ou seja, porque todo mundo tá dentro de casa trabalhando, né? E todo esse momento que a gente passou, eu acho que tem uma situação que eu considero pra gente que é muito forte, que é a criatividade. Então, eu vejo isso na minha rotina e as mulheres que convivem comigo também, isso é muito forte, né? Eu queria fazer um paralelo da criatividade da rotina de vocês, como uma situação dessa que precisa, no meio de uma reunião importante, fritar um ovo ali. Como que vocês colocam isso no dia a dia de vocês com os times, né? Então, a gente tá aí tentando retomar, nem todo mundo 100%, tem gente no modelo híbrido, tem gente ainda 100% home office, então a gente sabe da dificuldade de liderar, e principalmente liderar à distância, né? 600 pessoas, né, Selma? É impossível, né? E como que a gente consegue estar próximo dessas pessoas, né? E ainda mais nesse momento que a gente está se reerguendo de algo muito importante, né? Que foi esse momento terrível que a gente passou, mas também tem a palavra da vez. A gente só se fala em eficiência, né? Então o mundo está passando por uma transformação, né? Infelizmente a gente está vendo aí muitas empresas, né, sofrendo consequências aí macroeconômicas, que muita pessoa está sendo afetada, muitas pessoas sendo afetadas por isso. Então a gente tem eficiência, a bola da vez, que é o famoso faça mais com menos. Mas a gente entende que assim a equação não é essa, né? E a gente tem que fazer coisas diferentes, né? A gente com os recursos que a gente tem na mão, né? Então, com todo esse contexto, eu queria ouvir de vocês, como que a criatividade está aí, né, assim, liderando o dia de vocês, mas como que vocês conseguem conduzir o time de vocês, trazendo eficiência para o centro, mas sem perder, né, essa liderança humana, esse cuidado com as pessoas, quais as ações, né, o que está acontecendo no dia a dia aí de vocês com os times? Eu acho que, desde quando eu comecei, Bruna, eu sempre falei que a gente tem que levantar da cama não para arrumar computador, a gente tem que levantar da cama para fazer diferente. Então, até quando eu era técnica de campo ali, eu falava, o que ninguém fez aqui nesse trabalho aqui que eu vou fazer hoje? E isso vem de um engajamento também que passa pela nossa formação, eu acho. E nem todo mundo tem esse tipo de formação e a gente, como líder, tem que impulsionar esse tipo de comportamento. E eu brinco que não mudou nada. Dos tempos difíceis para cá, se a gente for olhar, a gente sempre falou de eficiência, só que a gente falava de um jeito mais solto, com menos obrigatoriedade. Mas a gente sempre falou de eficiência e a gente sempre falou de proximidade. Só que a proximidade era muito mais simples, porque a pessoa estava sentada do teu lado no escritório. Perfeito. E agora não mais. Mas qual líder que não é próximo que é um bom líder? Essa é a pergunta. Então, não é proximidade física que a gente está falando. A gente está falando daquela proximidade onde você enxerga o que é que aquela pessoa... o que vai emocionar aquela pessoa. E aí, a gente, como mulher, tem uma vantagem que nós somos seres emocionais.
né? O que vai emocionar aquela pessoa? Qual é o propósito daquela pessoa? E aí, a partir desse propósito, você poder fazer toda uma liderança, né, mais direcionada à persona. A gente fala tanto de persona, né, em experiência do cliente, por que não a persona para os nossos liderados? Porque somos personas. Não adianta a gente pasteurizar porque nós trabalhamos em um determinado ambiente. Né? Até a pessoa que não está performando, aquela pessoa que você precisa demitir, isso acontece. Você tem que identificar, ela está no lugar errado, você está atrasando a carreira da pessoa. Ela está sofrendo ali. Eu falo que é a mesma coisa que você colocar um atacante para jogar na zaga. Né? E muitas vezes uma demissão vai ser o maior bem que você vai fazer ali na vida da pessoa. Então é extremamente importante você ter essa proximidade, você poder fazer essa intervenção. É óbvio que quando a gente tem 200 pessoas, vai ser umas 600, isso vai ficando cada vez mais difícil. Como é que você vai ter 600 pessoas dentro da sua cabeça? Então a gente também tem que trabalhar na nossa camada de liderança para que tenha também esse modelo e para que a gente consiga poder fazer essa gestão mais direcionada. Mas é isso, eu acho que a gente eu brinco que a tecnologia, a área de liderança é um museu de grandes novidades, já dizia a música, né? São coisas que se repetem em ciclos. É impressionante. Esses dias eu estava vendo no Gartner, acho que foi no Gartner que eu vi, o grande desafio dos CEOs, trabalhar com a inflação. Gente, a gente nasceu na inflação. Que desafio novo é esse? Que novidade é essa? Né? Então, eu acho que para nós brasileiros, né, até mais tranquilo de trabalhar. Então, acho que esse é o ponto. Perfeito. Assim, concordo plenamente aí, Cláudia, assim, eficiência, acho que não tem como, você trabalha, né, todo ano, a gente precisa fazer isso. Mas eu acho que esses tempos, né, os últimos anos mais difíceis, eu acho que trouxe também, acho que quebrou, né, acho que foi uma quebra de paradigma para várias coisas, porque eu não me imaginei fazendo coisas em casa, ou quantas coisas a gente acabou falando assim, que a gente até olhando para dentro de casa e depois, né, levando isso para a tua experiência no escritório, quanta coisa é desnecessária, quanta coisa no seu dia a dia, que no momento em que você também teve que se adaptar, você falou, nossa, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso. E aí, quando você leva isso para o teu mundo corporativo, eu acho que a gente ficou, acho que teve aí uma ruptura, até a gente abriu a cabeça, sabe? Assim, coisas que a gente não acreditava, a gente passou a acreditar. Eu lembro disso. A gente passou... Não, vou até bater na madeira aqui, porque a gente passou por um ataque hacker na época da Raizen. Então, a gente passou, isso foi em março. Então, uma semana depois de um ataque hacker, a gente teve que colocar todo mundo dentro de casa, porque foi o período em que a gente precisou. Então, 600 pessoas que a gente, na época, eu lembro que no meu time eu estava fazendo um piloto, com 30 pessoas fazendo um modelo híbrido home, foi do piloto direto aí pro rollout, entendeu? De 30 para 600, né? Então, assim, foi algo, acho que exigiu, acho que de todos, assim, você com aquele quadrado, você não conseguiria mais fazer. Então, você teve que, de fato, passar por um momento, né, de quebra de paradigma, de pensar fora da caixa para fazer esse negócio acontecer. E aí também, ficar ali meses e meses com as pessoas, né, que você estava acostumada ali no olho, de repente essas pessoas, você tendo, né, seja reunião por Teams, Zoom, etc. Então, eu acho que esse período difícil acabou nos ajudando nessa questão da criatividade. Porque eu vejo que hoje, algumas coisas que a gente antes falava assim, mas isso não dá, ou o cliente não vai aceitar, ou isso aqui é muito difícil, aí a gente volta... Vamos pensar um pouquinho atrás? Olha o que a gente fez. A gente achava que o cliente não ia, na verdade, aceitar esse tipo de coisa. E ok, ele aceitou e de repente ele até gostou. Então a gente tem muito disso também, de falar, não dá. Então eu acho que esse não dá, essas duas palavrinhas foram banidas do meu dicionário, porque eu acho que você tem que experimentar, você
Tem, porque se a gente conseguiu fazer isso, então eu tenho certeza que, olhando a eficiência, olhando até o cliente, olhando os nossos colaboradores, muita coisa que hoje eu considero, a gente lá adota a metodologia Lean e tudo, é desperdício. Então, quantas coisas que a gente viu ali no meio de um fluxo que falou assim, mas não precisa. Então, eu acho que a gente ficou mais ousado, assim, em termos, né, para experimentar, para arriscar, e as coisas, a gente viu assim, nossa, a gente fez isso, e o pratinho não caiu, e foi tudo bem. A gente vê muita questão de pesquisa com o cliente, nossa, eu deixei de fazer isso, mas talvez isso aqui não era valor. Então, cada vez mais que você fala, o que é valor para o teu cliente? Porque, de repente, a gente fazia coisas que a gente achava que eram importantes para ele, que não eram. Então, você ouvir, né? E aí, essa proximidade, seja com o teu colaborador, seja com o teu cliente, para entender o que de fato é valor para eles. Porque você acabou vendo, assim, pelo menos a gente acabou vendo que muita coisa era desnecessária. E a gente tinha que focar, talvez, em coisas que a gente não fazia antes. Então, essa visão de eficiência, pelo menos para o meu time, eu acho que ela mudou. Eu acho que mudou para um lado positivo, de tirar desperdício, de ousar, de experimentar, de ouvir mais o cliente. Mas é lógico, a liderança é fundamental, porque você não tem acesso mais a todos os colaboradores. Então, é muito importante que esses layers, né, a liderança intermediária, tem que estar junto, né, de você. Então, cascatear uma estratégia, porque eu vejo também o seguinte, que cada vez mais a gente está tirando aquele modelo comando e controle. A gente, na verdade, está delegando, a gente está dando autonomia para as pontas, a gente está criando uma liderança também intermediária mais protagonista. Então, eu acho que é isso também. Eu acho que por isso que eu acho que esses momentos difíceis, no fundo, ajudam muito a gente a pensar fora da caixa e fazer coisas diferentes. Perfeito. E na contramão também, né, a gente tem hoje a facilidade, né, que isso também teve que nos impulsionar a ter uma vida mais remota, né, a conversar Teams e Meet, enfim, a gente só se fala por link, né, o dia inteiro entrando em link, o que facilitou, né, isso que você falou de um cliente, uma pesquisa escutou, um colaborador, uma liderança, é muito mais fácil, né, você teria que se deslocar de repente, ou nem todo mundo, mesmo em tempos em que a gente trabalhava um do lado do outro, tinha uma pessoa que não estavam do nosso lado, né? Então a gente tinha essa questão da logística, de estar perto. Então isso trouxe pra gente uma proximidade de lugares que a gente nem imaginava chegar tão rápido, né? Muito bom. Gente, caminhando pro final aqui do nosso papo, queria falar um pouquinho dos projetos de vocês, né? Lá no comecinho a gente falou da Cláudia e da Selma. Eu não sei, eu tenho dúvidas se vocês têm as mesmas 24 horas no dia que a gente, né? Mas assim, é bom a gente entender. Mas queria que você falasse um pouquinho mais, Cláudia. Já tem um livro aí, né? Mulheres na TI, com você como coautora junto com outras executivas. Tem o seu que está saindo. Tem as mentorias também, então espaço para você falar um pouquinho dos projetos que você se dedica. Joia, são 2 livros, né? São o Mulheres na TI, que nós lançamos no ano passado, e o TI de Salto 2, que nós lançamos no ano passado também. Legal. O livro TI de Salto, ele é um livro que ele reúne as mulheres, e a 3ª edição vai sair agora no dia 8 de março, então também quero convidar vocês para participar. A Silvia que organiza, são histórias lindíssimas também de mulheres, e o Mulheres na TI foi pela editora Roma, com a Andréa também, que tem essa linha para vários segmentos, então mulheres de marketing, mulheres de tecnologia, enfim, você consegue se inspirar aí em várias lideranças, super bacana, e eu participei como coautora, e é interessante que a história é a mesma, gente, eu tinha que contar 2 histórias de vida, eu falei, e agora, como é que eu vou contar, né? Então, uma eu contei da minha infância até agora, e a outra eu contei o inverso, né, do ponto da maturidade e como que a gente tem trabalhado. Então, acho que é bacana, depois no final também deixo para vocês. E a minha tese de mestrado ficou muito bacana, né, e eu senti um orgulho imenso, e na defesa da banca, os próprios professores falaram, Cláudia, você precisa transformar isso daí num livro, porque a leitura parecia que eu estava lendo um livro, e é super bacana, né? É um tema que está super em pauta. A gente está falando de ESG, a gente está falando de agenda da ONU, da S5, que
que é o objetivo relacionado à equidade de gênero, então tem espaço para isso e vai adicionar valor. Então, também estou terminando de escrever. A ideia é lançar esse ano. Ainda estou procurando aí editoras para poder lançar. Então, se alguém tiver interesse, está aí. A mentoria eu comecei como um spin-off mesmo dessa atuação que eu estou tendo com relação ao tema de mulheres na tecnologia. Então, eu já estou com umas 8 meninas já fazendo mentoria, super interessante, de todas as idades. Então, acaba dando mais insumo ainda para a gente poder fazer e tratar esse tema junto com as meninas. É bem interessante, e são mentorias em grupo, que eu acho que é super válido, porque daí a gente troca experiências, ou individuais para aquelas que têm realmente um objetivo, né, dentro da carreira de tecnologia, então é super legal. E agora eu estou fazendo doutorado, que foi o que eu contei para vocês de manhã. E aí, como é que eu faço para dividir o tempo? Não faço, né? Algumas coisas sempre ficam para trás. Eu tento deixar sempre um dia para ficar com a minha família, aquela coisa. Meu marido também é de tecnologia, então ajuda, né? Porque compreende bem. Entende a rotina. Exatamente, compreende bem. Mas essa é a trilha que eu tenho traçado aí com relação às mulheres em tecnologia. Uau, sensacional. Muito bacana, muito bacana. E Selma, você com o projeto, né, sendo idealizadora ali do projeto Elas, conta pra gente Vou falar um pouquinho. Na verdade, ano passado, depois, né, de 2 anos sem convenção com a revenda Shell, ano passado a gente juntou um time todo, né, de revendedores, e aí não só eu, mas outras colegas diretoras, que são poucas ligadas, né, mas a gente... estamos numa jornada dentro desse mundo da parte de combustíveis, de revenda. Então, quem apoia, né, todo o time que trabalha ali próximo, nós estamos muito, eu e as outras diretoras, muito com o objetivo de fazer algo diferente. Então, na convenção do ano passado, não tinha nada planejado, mas a gente pensou assim, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa diferenciada para as mulheres, porque existem mulheres que são revendedoras. E foram na verdade 2 eventos, 2 almoços, e aí onde a gente fez um grupo de revendedoras. E aí foi uma grande surpresa, porque, nossa, como a gente encontra ali, num ambiente bem masculino, você vê mulheres protagonistas que tocam o dia a dia, ali com motoristas, descarga, né, de combustível, num ambiente que você jamais pensaria que, nossa, é de uma mulher e são super profissionais, elas contando ali como é de fato ali o dia a dia. Então, aí desse bate-papo, porque inclusive elas no almoço levaram filhas e já pensando na sucessão. Isso é que eu achei muito bacana, que a gente estava até falando de como é que a gente constrói, né? Como é que a gente constrói, desde o momento de infância, a gente já começa a tornar essas mulheres líderes. Então, elas levaram as filhas, então, comentando que, nossa, um programa de sucessão, ou como a própria Raizen poderia, né, contribuir, né, nessa questão, ajudá-las. E aí a gente fez um programa chamado Elas, a gente, por enquanto, é um programa piloto, que tem aproximadamente 50 revendedoras, que foram essas que participaram do nosso almoço. E a gente, na verdade, fez um blog onde a gente quer dar uma mensagem diferente, olhar de uma forma diferenciada e, de fato, fazer algo ali que elas precisem. Porque eu lembro uma comentando até mesmo uniforme da frentista, porque elas têm esse olhar também. O uniforme porque o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Então, até o uniforme, você tem que fazer diferente. Você não pode fazer aquele uniforme da mesma forma, né? Porque a gente tem busto, tem isso. Então, assim, são detalhes que, olha que bacana que um olhar de uma revendedora mulher consegue também passar e o quanto ela consegue puxar para ter também ali no grupo dela frentistas mulheres. Então, assim, por isso que eu digo, que é uma cadeia, assim, muito positiva. Então, a gente está com esse grupo, então a gente também está com um time, na verdade, um grupo de treinamento ali que vai ministrar o treinamento sobre sucessão para esse grupo hoje experimental. E o que a gente quer, no fundo, é ampliar para que a gente forme um grande grupo, né, com todas as revendedoras e que a gente troque experiências,
a gente entenda, porque é um grupo também diferente. Então, o que a gente, como empresa, a gente tem que ter esse olhar também quando olha, seja para o nosso revendedor, para o cliente, para o pessoal que trabalha ali no posto, o quanto a gente também tem que olhar, porque são personas. Então, eu acho que ainda é experimental, é um grupo pequeno, mas nós estamos muito empolgadas. Vai ter convenção agora também em 2023, a gente já quer criar um espaço para, de fato, até começar já a ampliar e começar a escutar, de fato, essa revendedora que é ali protagonista e que faz um super trabalho no seu dia a dia. Bruna, Demais. eu queria pegar o gancho da Selma e falar sobre sucessão. A gente também faz parte da associação MCIO, é uma associação com 190, nós já estamos, acho que em quase 200 mulheres CIOs daqui do Brasil. E criamos agora recentemente um programa CIO do Futuro, que são as meninas que respondem direto para CIOs e com o objetivo de impulsionar a carreira delas. Então, temos várias trilhas de treinamento, programas de transição. A Ione é a líder da associação, foi uma das pioneiras aí na área de tecnologia. Então, quem quiser conhecer mais também pode me mandar uma mensagem que eu apresento vocês aí para a associação. Espetacular, gente, espetacular. E como que as pessoas te acham, Cláudia? As pessoas me acham pelo LinkedIn, eles brincam que eu tenho um bot, que eu respondo 24/7. Mas podem me achar pelo LinkedIn, é Ser Marquesani, meu LinkedIn. E aí eu respondo, enfim, sou super acessível, porque eu realmente gosto do assunto e eu acho que a gente tem que devolver para o universo que o universo nos trouxe. Concordo Perfeito. plenamente. Você também, melhor Também, canal é LinkedIn. LinkedIn, melhor canal, Selma Correia. Perfeito. Gente, para fechar, a última pergunta mesmo, a gente falou muito da trajetória de vocês, né, da história, e eu acho que quem está ouvindo tem muita lição, né, muita dica, muito insight para diferentes posições. Mas fazendo uma reflexão na trajetória de vocês, se tivesse um conselho que vocês pudessem dar para vocês, lá no início da trajetória de vocês, qual que seria esse conselho? Bom, eu acho que eu já falei aqui, né, realmente a competência não tem gênero. Então, a gente nem se colocar acima e nem se colocar abaixo, porque é mulher. A gente se colocar num perfil de excelência. Né? O que é realmente que eu vou entregar? O que eu vou fazer melhor hoje? E é isso que vai te levar além. No final, a gente vai se destacar pela nossa competência. Sempre. A competência é o principal ponto que vai te levar além na carreira. Então, eu acho que se você não perder isso de vista nunca, independente de onde você estiver, você vai estar numa posição de holofote, você vai estar... A gente tem altos e baixos na carreira, sempre. Sempre. Você está embaixo, tudo bem, qual que é a excelência aqui? A excelência é X, então eu vou continuar, porque uma hora eu vou estar no alto. A vida da gente é com altos e baixos, né? Imagina a carreira. Então, é isso. Competência não tem gênero. Não coloque esse tema à frente da sua carreira. Coloque a excelência à frente. Sensacional. Eu acho que até já tinha comentado com você, Bruna. Eu escutei uma vez uma frase que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu achei sensacional. Então, eu acho que a dica é isso. Nunca deixe que algo de fora limite, de fato, a sua vontade. Eu acho que o mais importante é a autoconsciência. Então, você tem que saber o que você quer, você tem que entender seus gaps, o que precisa ser desenvolvido, mas você, então sempre olhe para dentro e entenda com você. A autoconsciência é muito importante, mas não deixe que alguém chegue e fale, isso aqui não é para você, isso aqui não é seu lugar, você não só consegue chegar até aqui. Não faça isso, acho que não é algo de fora. Você tem que saber aonde você quer chegar, identificar o seu desenvolvimento, o que é necessário, e você vai conseguir chegar lá. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito, gente. Queria agradecer demais a presença de vocês, duas mulheres espetaculares, que eu tenho o prazer de chamar de parceiras clientes, né? A Raizen tem uma história muito especial na minha vida, viu, Selma? Porque toda vez que eu comemoro o aniversário do meu filho, eu lembro do contrato da Raizen. Eu estava saindo de licença maternidade, foi minha última atividade, entregar o contrato da Raizen e sair de licença maternidade. Então a gente tem uma parceria aí de... A idade do Levi é a idade que a Raizen tá junto com a gente, é uma jornada linda, que eu sou fã, e a Pets também desde 2020. Obrigada. A gente queria deixar uma lembrança para vocês aqui em agradecimento pela participação. Obrigada. Obrigada por terem contribuído aqui com a gente, contando a trajetória de vocês, a história que eu tenho certeza que inspirou muita gente. Obrigada, meninas. Obrigada, Bruna. Obrigada, Sensível, pelo convite. Muito obrigada.